Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu lembro que, quando completei 40 anos, a coisa que eu mais passei a ouvir ali na casa da minha mãe era aquilo. Escuta, Edu, quando você vai arranjar uma mulher? Quando que vou... Ô, mãe, que é isso? A senhora sabe que eu tenho as minhas namoradas por aí? Eu sei que tem. Mas o que eu tô dizendo é outra coisa. Eu tô falando, meu filho, de uma mulher de verdade. Mulher pra casar. Pra cuidar de você depois que me for. Eu não vou durar pra sempre não, viu? E quando eu morrer, eu quero morrer tranquila, sabendo que você não vai ficar sozinho. Olha, apesar de não ter um relacionamento sério, do jeito que ela queria e esperava que eu tivesse, uma mulher de verdade pra cuidar de mim, como ela dizia, o fato é que eu tava bem daquele jeito, tava feliz. Sempre tive aí, sabe, os meus rolos. Sempre tinha uma mulher ou outra interessada em sair comigo. E pelo menos naquele período da minha vida, eu não queria nenhuma mudança. Nesse sentido, tava bom. Pra que complicar? Eu tinha a minha liberdade, coisa que eu sempre prezei. Saía quando queria, voltava a hora que bem entendia. Não tinha ninguém para ficar pegando no meu pé, cobrando satisfação. Que é melhor do que isso? Para mim não tinha. Repito, eu era feliz desse jeito. Até porque, convenhamos, né? Se envolver seriamente com uma pessoa, você tem que gostar muito dessa pessoa. Tem que haver sentimento. E pelo menos até aquele momento, eu ainda não tinha encontrado essa mulher especial. Aquela que eu achava que valesse a pena. Para eu pensar em casar, por exemplo. Ou simplesmente morar junto. Não tinha. E não era só a minha mãe que falava isso. Sabe? A parentada toda vivia dando pitaco na minha vida. Sou de uma família de 6 irmãos. 4 homens e 2 mulheres. E todos os outros, com a minha exceção, eram casados. Todos, inclusive, já tinham filhos, sua própria casa. Inclusive o meu irmão caçula. Eu era o único que ainda morava na casa da nossa mãe. Tinha uma tia que achava bom, porque assim eu poderia cuidar melhor da minha mãe. Mas a grande maioria achava que eu devia pensar em formar a minha própria família, sabe? Tudo assim do modo convencional. Casar, ter filhos, ter minha casa. Até porque, segundo eles, já tinha passado da hora. O pior é que chegou numa altura que eu comecei a pensar nisso. E a me perguntar se eles não tinham razão. Porque foi tanto que eles buzinaram no meu ouvido que chegou um momento que eu comecei a me perguntar. Eu pegava como exemplo os meus amigos assim, mais ou menos da mesma faixa etária que eu. Com exceção de um ou outro, todos estavam casados e com filhos. Alguns amigos assim mais sacanas até tiravam uma onda com a minha cara. Sabe? Viviam perguntando, ô cara, você não gosta de mulher não, rapaz? Sabe? Ficavam fazendo piada. Pelo fato de eu continuar solteiro, com 40 anos. E à medida que o tempo foi passando, tudo ficou ainda pior. Não que eu ligasse, juro que não ligava. Entrava na brincadeira, inclusive. Um dia, no entanto, sei lá o que deu em mim, mas começou a me bater uma sensação assim, meio esquisita. Uma certa angústia. Sei lá o que deu na minha cabeça, mas eu senti uma vontade tão grande de ter um filho. Sabe, não foi vontade de casar ou de ter mulher, foi de ter um filho. Na verdade, aconteceu algo que foi o responsável por aquele estalo. Lembro que eu estava no bar jogando sinuca com os meus amigos, quando de repente aquele carro encostou. A gente estava assim perto da porta e eu vi que saiu aquele homem com uma criança no colo. Era um piazinho assim de, sei lá, um ano e meio, se tanto. Repito, não sei o que deu em mim naquela hora. Porque normalmente
era um tipo de cena que eu nem ligava. Mas sei lá, eu fiquei olhando, sabe, para aquele homem. Ali no balcão, com o menino no braço, assim. E o homem que devia ser o pai dele, só podia, né? Brincando com ele, conversando. Olha, parece que aquela cena despertou em mim um instinto paterno que estava meio escondido, lá no fundo da minha alma, e que nem eu mesmo sabia que existia. E somando isso ao fato da minha família, meus parentes todos, até meus amigos, minha mãe principalmente, viverem no meu pé, me cobrando, né? Formar uma família, ter mulher, ter filho, ter minha casa, acabou dando um nó na minha cabeça. Não sei, eu comecei a pensar naquilo. E sabe aquela cena do homem com o menininho no colo, conversando com ele, brincando? Aquilo não saiu mais da minha mente. Tinha uma mulher com quem eu saía de vez em quando. Mas assim, coisa sem compromisso. Mas que eu sabia que bastava estalar os dedos e ela toparia na mesma hora ter algumas coisas sérias comigo. Sabe, a Marina era uma mulher bacana, bonita. Só que, para dizer bem a verdade, fora o sexo, eu não sentia nada por ela. Curtia sair com ela de vez em quando, mas era só diversão. Ela já tinha, inclusive, 2 filhos de um primeiro casamento que ela havia tido. 2 filhos pequenos. Na verdade, cada um de um pai diferente. Um do casamento e outro que ela tinha tido antes de casar com esse cara. Mas ela era nova ainda. E sabe, eu comecei a pensar tanto naquela possibilidade, sei lá, de termos um filho juntos, que depois de um certo tempo, mesmo sem ter conversado nada com ela, eu comecei a investir naquele relacionamento. Comecei a chamá-la mais vezes pra gente sair. Na minha cabeça, mesmo a gente não ficando junto no futuro, talvez a gente não viesse ser marido e mulher, por exemplo. Pelo menos, quem sabe ela pudesse me dar um filho. Por que não? Já tinha 2, cada um com um pai diferente, de modo que não custava nada ter mais um e comigo. Ela tinha 33 anos. Ainda estava, assim, numa idade bem adequada para ser mãe. Mulher saudável, né? Um dia, lembro que a gente marcou de sair. E entre um beijo e outro, eu perguntei para ela: Marina, me diga uma coisa, mas seja sincera. Você nunca pensou em se casar? Eu sei que você já teve aquele relacionamento lá com um cara que foi praticamente um casamento, mas daqui pra diante, você não pensa nisso? Ela olhou pra mim, até meio surpresa, e deu uma risadinha. E aí, Edu, que foi? Tá querendo pedir a minha mãe em casamento? Marina, tô falando sério. É que você é uma mulher tão nova ainda, bonita, sabe? Ué, eu também tô falando sério. Você sabe que eu tenho uma queda por você, não sabe? No momento, aliás, só tem uma pessoa com quem eu toparia ter alguma coisa séria, que é você. E você sabe disso. Inclusive, se fosse para ficar com você, não precisava nem ser para casar. Eu topava até morar junto só. Mas a troco de que você tá me perguntando isso? Por quê? Nada. Curiosidade. Olha, essa nossa conversa me deixou a mil, sabe? Deu ainda mais asas à minha imaginação. Porque eu comecei a pensar na possibilidade. E eu ficava imaginando como seria a minha vida se ela engravidasse, de repente. Se tivesse um filho comigo. Repito, além da atração física, do sexo, eu não sentia assim nada por ela. Mas e se desse certo, caso a gente ficasse junto? Sabe, eu comecei a pensar nisso cada vez mais. E sempre que a gente se via, eu dava um jeito de entrar naquele assunto. Até que com o tempo, eu a convenci
de começarmos a fazer amor sem proteção. Juro. Eu não estava brincando com o perigo. Eu não estava arriscando. E também não estava pensando em apenas me aproveitar da situação. E eu digo isso porque caso acontecesse de ela engravidar, eu assumiria o filho, mas na mesma hora. Na verdade, era o que eu queria. Olha, faria melhor. A convidaria para morar comigo, para ser minha mulher. E mesmo que não desse certo depois, se a gente não conseguisse acertar, como um casal assim morando junto, no fim, com toda certeza, a gente acharia a melhor solução. O fato é que passamos a ficar mais juntos, a nos ver com mais frequência. E sabe, parece até que a nossa sintonia foi melhorando. Um dia eu a convidei para ir lá em casa. Conheci a minha mãe. Ela me olhou assim, desconfiada. Quer dizer, na verdade as duas já se conheciam, assim, meio de vista, até porque já tinham cruzado uma pela outra algumas vezes, ali no bairro. Mas, pelo que a própria Marina tinha dito, nunca tinham sequer conversado. Antes de levá-la em casa, eu comentei com a minha mãe: mãe, eu vou trazer uma conhecida minha aí para almoçar com a gente. Tem algum problema? Domingo, por exemplo? Minha mãe mudou de expressão na mesma hora. Queria saber quem era a mulher, se a gente estava tendo alguma coisa séria. Me encheu de pergunta. Lembro que eu só dizia aquilo: calma, mãe. Domingo a senhora fica conhecendo ela. E aí vocês conversam. E no domingo, quando fui buscar a Marina, quando chegamos em casa, as duas se cumprimentaram. Só que não sei, eu senti que a minha mãe ficou, não sei. Eu estou dizendo pela expressão dela, mas eu tive a nítida sensação de que a minha mãe ficou meio desapontada. Não tratou mal a Marina, muito pelo contrário. Mas eu senti que, sabe, a Marina não atendeu a expectativa da minha mãe. Ela ficou olhando assim, com aquela cara, sabe, eu conheço a minha mãe. Depois da noite, quando eu voltei para casa, ela veio perguntar: escuta, Edu, essa mulher é separada? Não sei, mãe, acho que não. Acho que ela nunca casou assim, oficialmente pelo menos, mas qual é o problema? Qual é o problema? Bom, princípio nada, né? Mas quantos filhos mesmo? Ela falou que tinha 2. Eu confirmei e mais uma vez perguntei o que aquilo tinha de mais. Só que dessa vez a minha mãe não falou mais nada. Só que, repito, nem precisava falar. Deu para sentir que ela não ficou satisfeita, sabe? Ficou desapontada. Acho que não era a mulher que ela esperava. Bom, também o que ela queria, né? Que eu arranjasse uma menina de 20 anos, sem filhos, sem uma história de vida contra a pessoa? Eu estava com 40. Já tinha passado, aliás, dos 40. Enfim, pouco a pouco, o fato é que a gente foi se aproximando. E a nossa relação foi se tornando cada vez mais séria. Ela esteve outras coisas em casa, inclusive numa dessas vezes levou o filho mais novo junto. E com o tempo, quanto mais a conhecia, até minha mãe foi aceitando melhor. Um dia, ela até falou que mesmo não sendo a nora que ela sonhava, mesmo assim, ela até que aceitava a Marina e torcia para que a nossa história desse certo. Depois repetiu aquela conversa de que não era eterna, que um dia ela ia faltar. E como sempre, insistiu. Aliás, quem sabe agora você me deu um neto, né? Na verdade, só falta você. Teus irmãos todos já têm filho. Ah, se ela soubesse que naqueles últimos tempos era tudo o que eu mais queria também. Olha, não sei o que houve comigo, mas meio que se tornou uma obsessão. E eu digo que não sei o que aconteceu, porque antes dos 40 anos, eu nem cheguei a pensar assim, seriamente, naquela possibilidade de filho. Claro que passava pela minha cabeça, assim, de vez em quando, mas uma coisa assim, bem de longe. Só que desde que começamos a nos relacionar,
sem usar camisinha, nada acontecia. Eu também preciso dizer uma coisa. Não me apaixonei pela Marina assim, num passe de mágica. Não aconteceu. Só que, sei lá, depois que a gente começou a conviver assim, um pouco mais, eu fui, não sei, me acostumando com ela. Passei até a admirá-la, a respeitar o seu modo de viver. E também passei a curtir mais a companhia dessa mulher. Eu, inclusive, dei uma parada com os bares, lanchonetes, parei de sair com outras mulheres, passei a dedicar minha atenção, pelo menos desse ponto de vista sexual, apenas a ela. Trocando em miúdos, passei a levar a nossa relação mais a sério. Coisa que eu não fazia até então com nenhuma mulher com quem me envolvia. E às vezes, até chamava para sair. E falava que se ela quisesse, podia levar até os filhos dela também. Olha, nem eu mesmo estava me reconhecendo. Um dia, depois de muito pensar, achando que já era hora de a gente falar, mas falar assim de um modo profundo, objetivo, sobre nós dois, eu a chamei para a gente bater um papo. Eu já tinha, aliás, conversado com a minha mãe. Como eu não tinha condição de ter uma casa assim só pra gente, pelo menos naquele momento, a minha mãe falou que se a Marina topasse, eu podia levá-la para morar comigo ali em casa. Ela ficaria até feliz por isso. Aliás, até as crianças podiam morar ali com a gente. Minha mãe chegou a propor isso. E eu fiquei pensando, sabe, durante alguns dias, naquela possibilidade, até que resolvi conversar com a Marina a respeito. Lembro que, entre uma coisa e outra, falei assim na bucha: ô Marina, o que você acha da gente morar junto? Morar junto? Nós dois? Mas onde? Na casa da tua mãe? Eu expliquei a situação. Falei que no momento não tinha condição de bancar uma casa só pra gente, mas que já tinha conversado com a minha mãe e que por ela estava tudo bem. Que inclusive os meninos podiam ir junto. Para minha surpresa, no entanto, ela não me deu uma resposta clara. Falou que precisava pensar, porque se tratava de uma decisão muito séria. Eu, inclusive, falei que queria ter mais um filho com ela. E nessa hora, pela primeira vez, desde que a gente começou a conversar, ela sorriu. Um filho comigo? Você tem certeza? Olha, foi até esquisito. Porque depois que eu confirmei que queria mesmo ter um filho, ela que estava sorrindo, começou a chorar. Olha, eu fiquei até meio assustado. Ela começou a chorar. Foi um choro assim contido, mas que me deixou preocupado. Quer dizer, preocupado e até meio assim emocionado, porque, sei lá, talvez ela não esperasse, né, aquela decisão da minha parte. Quem sabe ela pensasse que, apesar de toda a insistência que eu havia tido com ela naquele sentido, da gente se encontrar mais, etc., eu não queria alguma coisa realmente séria. Resumindo, ela pediu aquele tempo para pensar, dizendo que era uma coisa que mudaria completamente sua vida, e por isso ela queria ter certeza do passo que estava dando. E olha, pela demora, eu cheguei a pensar que ela iria dizer não, porque demorou muito, mais do que eu imaginava. Até que no fim, para minha alegria, não é que ele um dia me toma de surpresa e fala aquilo? Sabe aquela proposta que você me fez da gente morar junto, na casa da tua mãe? Eu pensei bastante. Se você quiser ainda, eu resolvi aceitar. Você tá falando sério? Claro que tô. Você não me propôs que a gente fosse morar junto, mesmo sendo na casa da tua mãe? Não, eu propus, mas você demorou tanto para responder que eu pensei até que você não tivesse afim. Olha, foi aquela festa. Eu fiquei feliz demais.
Minha mãe, que já estava aceitando a Marina melhor, também ficou, assim, eufórica. Fez um almoço, chamou toda a família. Teve um, inclusive, que chegou a dizer: até que enfim desencalhou, hein, Edu? Resumindo, começamos a morar juntos como marido e mulher. Ela acabou se mudando ali para a casa da minha mãe, junto com os filhos. E passamos a viver assim, como se fôssemos realmente um casal. E no começo, como costuma acontecer, né? Foi tudo assim, às mil maravilhas. Só alegria. Todo mundo feliz. Aquela era uma nova experiência para todos nós. Então, tudo começou a dar certo. Mas não demorou muito para tudo começar a se complicar. Minha mãe e a Marina, sei lá por que cargas d'água, começaram a se desentender. Até com os meninos dela, a mãe começou a implicar. E quando um dos meus sobrinhos aparecia ali em casa também, sempre dava algum desentendimento entre as crianças. Olha, eu confesso que até eu acabei me frustrando um pouco com a vida de casado. Porque eu tinha minha rotina, meus horários, e no fim, tudo mudou. Não que eu não soubesse que ia mudar. Claro que sabia, mas, sei lá, eu imaginava que... Bom, e também tinha outra, né? Desde o começo, e eu acho que foi isso o que mais pegou, eu senti que a prioridade número 1 da Marina eram os seus filhos. Nunca era eu. Bom, até aí tudo bem, né? Ela era a mãe. Só que tinha horas que eu me sentia deixado de lado, assim. E aos poucos isso foi me incomodando. E tinha também o fato de ela não engravidar logo. E isso também ajudou a ir minando o nosso relacionamento. Aí começaram as brigas, a gente começou a discutir. Tinha hora que um ficava de bico com o outro, até que no fim aconteceu o inevitável. Em menos de 5 meses, morando juntos, a gente acabou se separando. Ela pegou os filhos e voltou lá para casa da mãe dela. Juro, foi só quando ela foi embora que eu me dei conta da importância que essa mulher tinha na minha vida. Sabe, foi só por conta daquele acontecimento, ela indo embora para a casa da mãe, que eu percebi que o que eu sentia por ela naquelas alturas já era muito mais sério do que eu imaginava. Sabe, tem hora que a gente não dá o braço a torcer. E só depois, quando acontece alguma coisa assim, inesperada, é que a gente percebe o quanto agiu errado. Foi o que aconteceu comigo. Só que no meu caso, infelizmente, eu demorei para perceber. Porque ela jurou que nunca mais voltaria para mim. Que aquele período que ficamos juntos, para ela foi o pior período da sua vida. Sabe, o ambiente tinha se tornado tão ruim ali em casa, que ela saiu chamando a minha mãe de bruxa. E mais do que isso, sobrou até para mim. Ela chegou a dizer que eu tinha deixado a desejar muito no sentido de marido, de companheiro. E ainda me deu aquele conselho. Parece que até hoje eu estou escutando a voz dela dizendo: olha, Edu, te digo isso como amiga, viu? Se você não mudar esse teu jeito, eu sinto muito em te falar isso, mas você vai terminar teus dias sozinho, sabe? Mulher nenhuma vai te querer. Muito menos, sabe, para morar na casa da tua mãe. Olha, em relação à minha mãe, eu até entendi. Mas em relação ao meu jeito, porque ela falou assim, com todas as letras: se você não mudar esse teu jeito, você vai terminar os teus dias sozinho. Nenhuma mulher vai te querer. Repito, eu sabia que ela tinha aquela bronca com a minha mãe, mas o que será que ela quis dizer com aquela frase que se eu não mudasse o meu jeito? Que jeito?
Será que eu tinha agido tão mal com ela? Será que eu tinha sido um companheiro tão ruim? Repito, até hoje não sei exatamente o que ela quis dizer com aquela expressão. Mas tenho muito medo que as palavras dela se tornem uma profecia. Que eu termine a minha vida sozinho. Sei lá o que acontece comigo. Parece que eu tenho o dom de afastar de mim as pessoas de quem eu gosto. Parece que eu tenho medo de me comprometer, de me entregar de corpo e alma a quem me faz bem. A quem eu queria que estivesse sempre aqui do meu lado. Sei lá, eu perdi a Marina e só depois é que eu fui perceber que naquelas alturas, não era assim no começo, mas naquelas alturas eu já estava gostando dela de verdade. Eu não percebi, pelo menos não antes que ela tomasse aquela decisão de voltar lá para a casa da mãe dela. De modo que a perdi e só depois é que percebi o seu verdadeiro valor para minha vida. Só depois me dei conta da importância que ela tinha na minha vida. Só que aí já era tarde. Ela já não me queria. Para minha tristeza, para o meu desengano, já era tarde. Já não tinha mais jeito nem volta.